Alunos e alunas do 5º ano aí da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? E quem fala é o professor Anderson. E a gente vai estudar aí em matemática, tá certo? Um assunto aí bem fácil, né? Para alguns é um pouquinho complicado, que é medidas de comprimento, né? Nós vamos aí retomar, né, nossas aulas de medida de comprimento. Vocês estudaram aí nas aulas anteriores algumas coisas sobre medida de comprimento. Nós vamos fazer uma revisão rápida e vamos aí, né, trabalhar outras formas, tá bom? E aí, estão gostando de medida de comprimento? Vocês estão bem já inteirados sobre medida de comprimento ou ainda estão com dúvida? Pois, se ainda estão com dúvida ainda, a gente está aqui hoje para sanar todas as dúvidas de vocês, tá certo? Então, fica ligadinho aí e vamos aí à nossa aula de hoje com o nosso material, né? O nosso material de hoje é só o lápis, o caderno e a borracha. Tenham todos aí em cima da mesa, que é para a gente começar aí os nossos estudos, tá bom? E aí, deu tudo certinho? Já pegaram o material, não é isso? Então, vamos aí à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, ela tem como referência estimar o comprimento de um objeto a partir de outro, dado como unidade padrão de medida. Vocês sabem, né, que nós estudamos nas aulas anteriores as unidades padrões de medida, né? Nós temos um padrão para medir, não é isso? E foi estudado isso aí desde a história das medidas, que eu acho que foi falado para vocês, né, que a gente vai revisar um pouquinho hoje, como as medidas que vão estar aí, né, são divididas em duas, que eu também vou falar hoje para vocês, né, não vou adiantar, mas eu acho que alguns já sabem aí, e fazer alguns exercícios, tá bom? Então, primeiramente medida, o que você entende por medida? A gente fala em medida, temos várias medidas, mas a gente tem que saber o que é medida, não é isso? O que é medir? Medir nada mais é que o quê? A ação e o efeito de medir, comparar uma quantidade com sua unidade ou algo não material com outra coisa. Então, assim, a gente mede sem saber. Por exemplo, na questão de comparar, a mãe de vocês, né, quando vai comprar as coisas, se vocês têm um irmão, né, no caso acontecia muito comigo, eu tenho um irmão e minha mãe comprava sempre as coisas igual um para o outro, ou quando ia comer e tinha que dividia igual para um e para outro. Só que sempre a gente tem, né, aqueles olhos grandes, como elas falam, e a gente ia lá comparar um com o outro para saber se um tinha ganhado mais ou menos, né? Ela colocava os 2 copos de suco de um lado do outro e via se tinha mais ou menos, né? Para a gente medir comprimento, ela pegava um sanduíche e dividia bem no meio, a gente ia lá, comparava um com o outro para saber se tinha mais ou se tinha menos. Então, a medida é nada mais que isso. A gente pode usar uma unidade fixa ou pode usar qualquer objeto como unidade para a gente saber se é maior ou menor no caso da nossa medida de comprimento, tá? Então, quando a gente usa medida de comprimento, a gente vai o quê? Medir o quê? O comprimento, né, é a distância de um local a outro de alguma coisa com um objeto específico, né, usando como medida base. Esse objeto pode ser um material já usado igual para todos, né, que a gente vai saber o nome, ou a gente pode usar qualquer objeto para medir, dando uma referência, tá? Beleza? Então, o que? A unidade de medida é uma medida, né, quantidade específica determinada, grandeza física, usada para servir de padrão para outras medidas. Então, o que? A unidade de medida é um padrão feito, né, para medir qualquer coisa. Então, naquela unidade de medida, ela é específica para medir aquele objeto, né, aquelas espessuras. Por exemplo, nós temos unidades de medida que medem coisas pequenas, médias e enormes, grandes, gigantescas, tá? Então, temos sempre essas unidades de medidas para medir coisas pequenas até as enormes, justamente para quê? Para que esse padrão, né, sempre seja igual e fique mais fácil para medir os objetos, né? Já pensou? Eu medi a distância, né? Vamos lá, a distância da minha casa, certo? Para a escola, no caso. Vocês aí que não moram tão perto, com um lápis, será que dava certo? Dá certo, dava, né? Só que ia dar muito trabalho, não ia dar não? Já pensou você medir com um lápis essa distância toda? Então, você teria que ter um instrumento de medida maior para ficar mais fácil e mais fácil de contar também, né? Essas medidas todas, não é isso? Então, tem que ter essa referência, se não tiver essa medida aí, a gente vai se embananar e não vai dar em nada, não é não?
Então, nós temos as unidades de medidas, né? A unidade de medida padronizada, né? E a unidade de medida não padronizada, que foi falado isso aí na aula anterior de vocês. Só vou revisar aqui. A unidade de medida padronizada é que ela tem um padrão, ela tem uma forma de medir, tá? Essa forma de medir, ela é dada, certo, por muitas outras partes. Por exemplo, ela foi o quê? Ela foi colocada, né, desde a história. Porque, por exemplo, vamos lá, vou voltar aqui na história para vocês. Nos primórdios, os antigos usavam instrumentos para medir, não é isso? Para que seja padrão para todos. Só que esses instrumentos, né, não tinham um padrão específico. Por quê? Porque mudava de pessoa para pessoa. Por exemplo, nas unidades não padronizadas, que é o que eu estou falando aqui no caso, por exemplo, o polegar. O meu polegar, que é esse aqui, pode ser maior do que o seu, mas pode ser menor do que outra pessoa. Então, não era uma medida exata, né? Eles usavam como referência para todo mundo, só que não era medida exata. E muitas vezes saíam perdendo. Por exemplo, eu vou comprar um tecido e ele é vendido no palmo. Então, poderia ela pegar um palmo menor, né, de uma pessoa menor e medir. Ou outro comerciante de tecido ter um palmo maior e colocar um tecido maior de acordo com o que eu queria. Então, se eu pedir 6 palmos meus é diferente, eu não sei, dos palmos de vocês. Então, tinha essa discrepância, tinha essa noção de medida, só que não era uma unidade que em todo lugar seria igual. Aí eles disseram, nós vamos ter que padronizar, deixar uma coisa igual. Igual, por exemplo, vocês vão para a escola. Vocês têm que ir de quê? Ah, beleza, tem que ir de farda. Então, a farda é igual para todos. O tamanho muda, mas a farda é igual. Aí, a mesma coisa é aqui. Por exemplo, nós temos vários produtos, por exemplo, como fita métrica, como a trena, como a régua. Não é isso? Eles são padrões, a medida é igual para todos, tá bom? Só que existe trena de 5 metros, de 10 metros, de 15 metros, mas o tamanho entre um e outro é igual para todos. Vai mudar o tamanho da trena, que pode ser uma trena maior ou menor. Só que o tamanho específico ali para medir, né? Se eu medir uma mesa com uma trena de 5 metros, a mesma metragem dessa mesa vai ser a mesma quando eu usar uma trena de 10 metros. Então, ela vai ter a mesma medida. Posso usar uma trena de 5 e 10 metros, vai ter a mesma medida, porque eles colocaram uma unidade padrão para se medir esta mesa. Mudou a forma, mudou o material, né, de se medir, mas a medida é a mesma. Na medida não padronizada, que é o que eu já falei para vocês, a gente não tem um padrão específico. Nós vamos ter um senso de medida, que no caso, por exemplo, eu vou fazer os palmos, não é isso? Se o meu palmo for maior, eu vou ter uma medida maior. Se o meu palmo for menor, eu vou ter uma medida menor. Eu usei o palmo, beleza, só que não é uma medida padrão, não vai ser igual para todo mundo em qualquer lugar. A medida padronizada não, ela é igual em qualquer lugar. Então, em qualquer lugar que você tiver, né? Se tiver a medida padronizada, ela vai ser igual para todos. Porque assim, já pensou, por exemplo, eu estou aqui numa Olimpíada, né, no caso, que utiliza comprimentos. No salto em distância, nós utilizamos medida de comprimento para medir, né, da onde o saltador está na linha até onde ele salta na caixa de areia, né, como vocês já viram. Então, aquela medida, se não fosse padronizada, como é que eles iam medir? Se ele fosse medir no palmo, aí ele tem 2 juízes, um juiz tem um palmo maior do que o outro, como é que ia ser igual? Como é que eles iam dar um valor preciso para aquele saltador, não é isso? Então, as medidas padronizadas foram criadas para isso, para a gente ter a medida exata de cada objeto, de cada coisa, né, com a nossa medida padrão que temos aí, tá bom? Então, a medida padronizada, né, no caso que eu falei para vocês, nós temos o quê? No padrão, o centímetro, né, que é o mais conhecido, para fazer medidas menores, 1 metro para fazer medidas medianas, né, e o quilômetro para fazer medidas maiores. Claro que nós temos outras unidades de medidas, só que essas aí são as mais conhecidas pela gente, tá bom? E nas medidas não padronizadas, como vocês estudaram, tem um cubito, nós temos o palmo, nós temos a polegada, nós temos o pé, não é isso? Nós temos a jarda, né? Então nós temos várias medidas
que foram criadas ao decorrer dos anos aí, dos séculos, para poder ajudar esses povos antigos, né, que não tinha ainda essa forma padronizada de se medir, tá bom? Então, ó, em 1960, um comitê internacional se reuniu para estabelecer regras a fim de definir os padrões das grandezas fundamentais. O sistema que foi adotado após essa reunião é uma generalização do sistema métrico, que ficou conhecido como Sistema Internacional de Unidades, cuja abreviatura é o SI. Por que Sistema Internacional de Unidades? Porque juntou a maioria dos representantes dos países do mundo para poder fazer essas unidades de medidas padrão, que é como eu falei para vocês, que são as grandezas fundamentais para se medir tudo em relação, né, a medidas oficiais, tá bom? Então a casa de vocês foi medida por uma medida padrão, né, uma fita métrica padrão para poder medir, né, a casa de vocês. Ela tem tanto de comprimento, tanto de largura e tal, foi feita numa medida padrão, né, que em todo lugar do mundo é aquela medida, tá certo? E agora nós vamos falar, né, do assunto que eu coloquei para vocês, que é estimar comprimento. Estimar vem de quê? De indicar um valor aproximado, porque assim, nós podemos fazer uma estimativa no olhômetro, né, chamado. Por exemplo, nós temos uma parede, aí nós vamos estimar ali, né, nós estamos em época aí de festa julina, né, no caso, né, que tem em junho e em julho também tem. Vamos colocar bandeirolas, não é isso? Então nós vamos lá olhar para a parede, rapaz, acho que ali cabe umas 10 bandeirolas. E aí eu vou estimar esse valor a partir da bandeirola. E aí eu vou colocar a bandeirola na parede para mim ver se esse valor foi certinho na parede, se ele passou um pouco a mais ou um pouco a menos, tá bom? Certo? Então isso aí é uma estimativa. Eu vou dar um valor que eu acho que pela minha metragem vai dar o valor que vai estar lá. Usando, né? Podemos ter tanto um valor real, como eu falei para vocês, quanto um valor para mais ou para menos. E usando uma unidade de medida não padrão, que foi o que eu falei para vocês. Eu vou usar um objeto como unidade de medida. No caso aí, eu estava utilizando as bandeirolas, não é isso? Utilizou as bandeirolas aí para medir, né, essa unidade. Por exemplo, eu hoje estou aqui com uma caneta, não é isso? E eu tenho aqui a frente do notebook aqui, certo? Então, ó, nós vamos estimar, né, no caso, ó, olhem para cá, né, para ele e para o notebook. Vamos estimar aí, tá bom? O tamanho, né, dessa, se o notebook é 2 canetas, se é 3 canetas, se dá uma caneta e meia. Então vamos estimar aí o valor. Então eu acho aqui que dá 2. O que vocês acham? Ó, vou botar aqui a caneta aqui do lado, para vocês verem aí. Eu acho que dá 2 canetas. Então, para a gente poder saber, né, eu estimei que dá 2. Agora nós vamos colocar ela em cima, né, para a gente poder ver quantas vai dar. Então, ó, aqui tem uma, aí eu vou pegar no final dela, colocar, deu aproximadamente 2. Por que 2? Porque quando eu colocar a terceira já vai passar muito, ó. Então, a tela aqui do notebook deu aproximadamente 2 canetas minhas. Então é o que? É uma aproximação, é uma estimativa que eu vou dar através de objetos. Vocês vão fazer muito isso aí. Quando se coloca no caderno, vocês podem usar os instrumentos de medidas não padronizadas. Por exemplo, eu tenho uma figura no caderno, eu coloco o meu dedo indicador ou polegar, que é do tamanho mais ou menos da figura, e vou medir na figura que eu quero. E aí eu meço com os polegares e vou saber mais ou menos quanto é que vai dar. Se vai passar ou se não vai passar. Tá certo? Então é um valor estimado. Pode ser que dê igual? Sim. Mas a estimativa é sempre essa, tá certo? Para quê? Por que a gente utiliza essa estimativa, gente? Porque muitas vezes a gente tem que olhar mais ou menos o valor para poder, né, ser colocado. Muitas vezes não tem como medir. A gente tá ali sem instrumentos de medida padrão, né, como uma régua, uma fita métrica para medir um local, e a gente estima com outro objeto.
Os pedreiros, quando vão construir casas, utilizam muito isso. Eles estão sem trena, sem algum objeto, eles utilizam pedaços de madeira, utilizam cano para poder estar medindo, né, o comprimento das portas e janelas para poder estar colocando no local, entendeu? Então, esse valor estimado é muito importante, tá? Porque, por exemplo, se eu pegar esse objeto e levar para qualquer lugar, ele pode ser um padrão de medida, porque é o mesmo objeto que eu estou medindo tudo, tá? Só que eu não posso pegar, por exemplo, eu estou pegando um caderno e eu for pegar outro caderno, pode ser que esse caderno não seja do mesmo tamanho, não é isso? Estou falando em relação ao caderno. Agora, se for o mesmo caderno, aí eu tenho um padrão de medida, porque eu estou utilizando o mesmo caderno para medir tudo que eu tenho, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui uma nota de R$10. Eita, eu com ela no bolso agora, né? Então, tem uma notinha de R$10 aí. E nós temos uma moeda de R$1, não é? Então, pessoal, quero que vocês olhem aí, né, para essa moeda, para essa nota. Vou dar um tempo para vocês contarem aí pela televisão mesmo e ver quantas moedas são necessárias para poder, né, preencher o comprimento dessa nota aí de R$10. Então, contem aí, né, vejam aí mais ou menos. Vou dar um tempo para vocês aí, já já eu trago aí a resposta para a gente ver quantas notas dá, né, nesse comprimento aí, né? Vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram aí, tentaram fazer. Então, para a gente poder olhar a estimativa, né, e a gente ver qual é a moeda, vocês podem até fazer em casa, né, no caso, se tiver uma nota de 10 e a moeda de R$1, só que devolve para a mãe, viu, que ela vai precisar depois, tá bom? Não vai ficar com o dinheiro dela, não. Vocês olhem aí direitinho para ver, mas vamos olhar pela tela aqui da televisão. Vamos lá. Então, ó, para me estimar, eu vou ver aqui o tamanho mais ou menos, né, que ela tem daqui para cá. E vou usar como referência o tamanho aqui. Então, se esse tamanho é aqui, vamos lá, vamos ver aqui para mim. Eu tenho aqui mais ou menos o mesmo tamanho. Uma. Duas. 3, 4, 5 moedas parece, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 moedas. 6 com a que tá, né? 6 moedas, né? Porque a primeira é a moeda que já tá ali no comprimento, né? Será que vai dar 6? O que vocês acham? Dá 5, dá 6, dá 3? Como é que é o negócio aí? O que vocês acham? Eu vou apagar aqui, né? E a gente vai passando as moedas, ó. Já passei um igual aí, ó. Foi não? Então aí eu já tenho duas, né? Vamos passar outra aqui igual. 3. Vou passar outra aqui agora. Opa, 4. Vou passar outra agora aqui. 5. Será que dava uma sexta? Não, né? Só tenho esse pedaço aqui. Se fosse uma sexta, ia dar mais ou menos aqui, ó. Ia passar muito. Então, 5 moedas, não é isso? Que eu tenho aqui de R$1 que cabem na nota de R$10 que está aqui. Então, isso é estimar. Eu vou pensar, né? Eu pensei em 6, né? Melhor sobrar do que faltar, né? Isso.
mas só deu 5 moedas, não foi isso? Então, estimar em relação a um valor, né? Por exemplo, a medida padrão aqui, pessoal, a medida padrão, para vocês pensarem um pouco. Qual é a medida padrão? A medida padrão é a moeda ou a nota? E aí? Qual é a medida padrão? É a moeda ou a nota? Perfeito. É a moeda. Por quê? Porque é ela que vai, né, ter o padrão, né? Vamos utilizar ela várias e várias vezes para poder saber o tamanho da nota. Então, o tamanho de uma nota de R$10 é mais ou menos 5 moedas. Ah, professor, por que mais ou menos? Por que eu não falo que é 5 moedas? Porque não é um valor exato. Então, é mais ou menos 5 moedas, que pode ser para mais ou para menos. Então, a gente fala mais ou menos 5 moedas, porque a gente não tem um valor exato. Nós só íamos ter um valor exato se nós pegássemos aí uma régua, né? Que no caso uma régua é em centímetro, para medir um valor da nota, né? Ia ser em centímetro, porque é um instrumento, né? No caso, que mede coisas menores. E a gente ia medir essa nota e ia ver o tamanho dela, não é? Em centímetros, no caso, que é usado para medir, né, partes menores. Então aí seria usada a régua e eu ia ter com certeza, né, o tamanho exato da nota de R$10, que seria o tamanho dela em todas as notas, porque as notas são iguais, né, e são feitas iguais. Então, toda nota de R$10 ia ter um valor X aí específico para poder medir. Só que como a gente utilizou uma medida padrão, né, uma moeda, a gente vai utilizar moedas, né, como medida. Então, no caso, 5 moedas de R$1, quer dizer, mais ou menos 5 moedas de R$1 é equivalente a uma nota de R$10, beleza? Então, ó, estimativas em casa. Então, nós vamos fazer em casa aí, né, no caso, com o material que a gente tem mesmo, e vocês vão me dizer aí e guardar, anotar para poder mandar para a professora de vocês as nossas estimativas em casa, tá certo? Então, vamos aqui, ó. A primeira estimativa em casa é o quê? Pegar o caderno e medir a televisão de vocês, tá? Então, medir aí onde eu estou e tal, medir o comprimento dela, tá bom? Comprimento, não a largura, comprimento dela, tá? Vocês vão pegar aí o caderno e medir. A televisão de vocês é pequenininha, só deu um caderno. A televisão de vocês é maior, 43 polegadas, 50 polegadas aí, grandona, me vê bem grandão, então vai dar o quê? Uns 4 cadernos, 5 cadernos. Então vejam aí pra mim, né? Vou dar um tempo aí pra vocês fazerem, vocês vejam pra mim aí a relação disso aí, como também pegar um lápis e medir a mesa. Vocês vão pegar a mesa de estudo de vocês, se vocês não estão estudando em uma mesa, pegar aí a mesa de jantar de vocês de casa, se vocês tiverem e tal. Mas é bom estar estudando numa mesa, não botar os cadernos nas pernas, tá bom? Colocar a mesinha para estudar, tudo direitinho. Pegar a borracha que vocês estão aí na mão e medir o caderno de vocês. Então vocês vão pegar o comprimento do caderno todinho e medir para saber quantas borrachas dá este caderno, tá certo? Então vocês vão pegar o padrão. Então vamos lá. Para a gente poder começar, antes de vocês fazerem, vamos ver aqui quem é o padrão. Quem é a medida padrão? Se eu pegar o caderno e medir a televisão, quem é a medida padrão? Daí é o caderno ou a televisão? Perfeito, é o caderno, não é isso? Então, se eu pegar um lápis e medir a mesa, qual é a medida padrão? Isso mesmo, o lápis. E se eu pegar a borracha e medir o caderno, que é a medida padrão? É a borracha, perfeito, é a borracha. Então, vou dar um tempinho para vocês resolverem essas questões, anotar direitinho, para poder passar aí para os professores de vocês, quando for fazer as tarefas, tá bom? E já já eu estou de volta aí, tá bom?
E aí, galerinha, conseguiram resolver? Deu para fazer tudo direitinho? Então, pegue essas valores dessas medidas, guardem no caderno de vocês, né? Para vocês estarem aí repassando para os professores, para poder debater com os outros coleguinhas as medidas deles também, né? A medida padrão para vocês era essa daí. Se for medir, né, como eu falei para vocês, com o mesmo material que vocês mediram, se for um material único, vai dar sempre as mesmas medidas. Mas, se eu colocar só como referência borracha, posso pegar uma borracha maior, outra menor, e a nossa referência vai ser diferente, igual as medidas não padronizadas, tá bom? Então, gente, vamos encerrando aqui a aula de hoje, tá certo? Espero que tenham gostado da aula, tá bom? Então, atentem bem às medidas padronizadas e não padronizadas, tá certo? Atentem bem essa relação de eu ter um padrão, né? O padrão, no caso, ele pode ser um objeto ou um padrão específico, no caso a régua, no caso a fita métrica, dentre outras, que é usada na nossa medida do sistema internacional, que em todo lugar é igual o valor, né? Então, atente-se bem em relação a isso. Todos os objetos, né, podemos estar medindo qualquer coisa, só que aí, né, vamos ter que utilizar o mesmo objeto para medir várias coisas para poder manter um padrão. Se não, usar já o padrão de medida que a gente já tem, tá certo? Então, quero desejar aqui tudo de bom para vocês, um abraço a todos, tá bom? Se cuidem, tá certo? E tchau, tchau, até a próxima aula.